A vela será acesa, a luz de Cristo vai iluminando a humanidade. Temos aqui os paramentos na cor roxa, cor de preparação, de penitência. Cristo já veio uma vez, Cristo virá pela segunda e definitiva vez. Então, bem festivo, bem decorado, bem bonito o nosso ambiente, símbolos que nos falam ao coração. Eu quero também convidar a presidente da nossa paróquia, Sandra Maier, para vir aqui à frente. Ela tem uma saudação para a comunidade, também para a nossa turma de confirmandos e confirmandas. Queridos confirmandos, famílias e amigos, boa tarde. Quero saudá-los com as palavras de Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Desde março estamos vivendo um tempo diferente, mas mesmo assim, vocês tiveram um ensino confirmatório online. Tinham tarefas a cumprir. A partir de agora, não precisarão mais fazer isso. Vocês estão em uma fase da vida de vocês onde já podem tomar algumas decisões. Os pais ou responsáveis já permitem isso, né? Sim? Mas, ao mesmo tempo, quase tudo ainda depende da autorização deles. Então, às vezes é difícil saber exatamente o que podem ou não podem fazer. De uma coisa vocês podem ter certeza: os seus pais ou responsáveis querem somente o melhor para vocês, mesmo que às vezes vocês não concordem com isso. Assim também, Deus, que é o nosso Pai maior, só quer o nosso bem. Quer que nós andemos nos passos de seu Filho Jesus. A família já ensinou muitas coisas e os trouxe aqui, para que saibam cada vez mais. E isso não termina hoje, isso não termina com a confirmação. Nós gostaríamos muito de continuar vendo vocês aqui. Nós, eu digo, o pessoal da diretoria, o pessoal dos presbitérios, os pastores, o pessoal da música, o pessoal que participa aqui. A gente gostaria muito que vocês jovens, que vocês famílias, continuassem participando aqui na paróquia. Tem muita coisa legal aqui, vocês já viram, né? Tem a Jumes, daqui a pouco tem a Gesma, tem louvor, tem muita coisa legal acontecendo. Coisas essas que nos mostram, nos ensinam a andar conforme a vontade de Deus. Andar com Deus, participar das atividades na igreja são muito importantes para nos fortalecer na fé, mesmo em momentos difíceis. Confiem no Senhor e parabéns por hoje confirmarem a sua fé. Obrigado, Sandra, né? Quando ela falou assim, que é só algumas vezes, né, que vocês não gostam muito do que o pai e a mãe falam, né? Ela foi muito otimista quando ela disse isso, né? Eu acho que é um pouquinho mais, né? Mas faz parte, né? Vocês estão se desenvolvendo, saíram da infância, estão na adolescência, rumando à idade adulta, vocês também estão procurando o seu espaço. Eu não sou só o filho ou a filha do fulano, da Beltrana. Eu sou um ser, uma pessoa que também tem as suas ideias, que também quer dar os seus passos. Mas ainda, como foi dito, vocês ainda dependem de familiares, dos padrinhos e madrinhas, da comunidade para ajudar vocês nessa fase tão bonita, cheia de descobertas, mas também desafiadora, que é a adolescência. Então, contem com a gente como família da fé para apoiar vocês. É uma alegria que a gente pode estar aqui nesse momento. Apesar de tudo que a gente tem vivido esse ano, né? Mas ter esse momento especial diante de Deus, com vocês, familiares, padrinhos e madrinhas, com a nossa comunidade aqui de fé. Nós vamos, já que falava ali no Salmo, né? Eu te busco de todo o coração, nós vamos cantar a música, né? Com o nosso grupo de louvor. O pessoal aí tem que cantar de máscara, tá? Eu sei que é meio desconfortável. Se não quiser cantar, pelo menos acompanha a letra da música. Ela está sendo projetada aqui, o pessoal da transmissão também tem acesso. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
Convido para quem puder se colocar de pé, todas as pessoas que puderem. Sabemos que o nosso Deus é um Deus santo e nós somos pessoas pecadoras. Então, os confirmandos, eles vão estar conduzindo essa oração de confissão de pecados. Vamos esperar eles tirarem as máscaras. E que nós possamos fazer da oração deles também a nossa oração. Todos nós ficamos então em silêncio e eles oram. Ouçamos ainda o anúncio da graça do nosso Deus. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Essa é a promessa dEle. E a palavra da graça, do anúncio do perdão, está no Salmo 119, versículo 11, que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então esse é o segredo para que a gente possa andar em comunhão com o nosso Deus. Guardar no coração essa palavra. Amém. Podemos sentar. Agora nós vamos ter um momento um pouco diferente. Nós vamos ouvir o nosso coral através da projeção. O hino vai ser projetado. Deus é fiel. Somente dele o teu coração.
Assim como estamos, convido para baixarmos as nossas cabeças, vamos orar, falar com o nosso Deus. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse culto de confirmação, que apesar das dúvidas, das incertezas, Tu nos deu a graça de poder celebrar esse culto. Obrigado pela vida desses jovens que se achegam a Ti e vão poder dizer o seu sim. Obrigado pela Tua palavra que fala conosco, que nos transforma, que nos muda, de acordo com a Tua vontade e pela ação do Teu Espírito Santo. Pedimos que Tu continue conosco nesse culto, fazendo a Tua vontade, falando aos nossos corações. Isso oramos no nome santo de Jesus. Amém. Ainda vamos ouvir mais um hino, vamos cantar, na verdade, vamos louvar ao Senhor com o hino Recebi um Novo Coração. Som. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz
Convido para todos que podem ficarem em pé, em reverência a Deus e a sua palavra. E eu convido os confirmandos, então, o Felipe e a Nicole, ou a Nicole e o Felipe, que vão fazer as leituras bíblicas desse culto de confirmação. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doce até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor, minha rocha e meu defensor. O mandamento mais importante. Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. O mestre da lei que estava ali ouviu a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Por isso perguntou: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: é este: escute, povo de Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E o segundo mais importante é este: ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outros mandamentos mais importantes do que esses dois. Então o mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. O Senhor disse a verdade. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. Também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos, pois é melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Jesus viu que o mestre da lei tinha dado uma resposta sábia, com sabedoria, e disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém tinha coragem de fazer mais perguntas a Jesus. Comunidade pode se sentar. Obrigado aí, Felipe e Nicole, né? Que Deus possa falar conosco nesse momento, onde nós vamos ouvir a palavra dele. Chegou o dia, então, da confirmação de vocês. Parecia tão longe, tão distante, mas Deus permitiu, com todas as restrições e todas as coisas que acabaram dificultando, mas é graça de Deus que a gente pode estar aqui e que vocês podem ser confirmados e confirmadas. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez a pesquisa, a enquete, para
vocês escolherem o tema da confirmação de vocês, vocês lembram quais eram os 3? Claro, um é os mandamentos, né? Mas os outros 2 que a gente colocou como opção? Não? Faz tempo, né? Faz tempo por isso. Um era o fruto do Espírito e o outro era minhas escolhas. E, para minha surpresa, a grande maioria acabou optando pelos mandamentos. Grande maioria mesmo. Então, nem das suas escolhas vocês queriam ouvir falar, mas vocês queriam ouvir falar da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Algo que, para a nossa sociedade hoje, parece tão... Talvez tenha uma visão de que é algo ruim ou mal. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos atrai. E eu acredito que foi isso que chamou a atenção de vocês para falar sobre os mandamentos. Para nós cristãos, a Bíblia é, ou deveria ser, a autoridade sobre as questões de fé e conduta. A nossa autoridade sobre as questões de como nós cremos e da nossa conduta deveria ser a Bíblia. Contudo, a gente sabe que ela parece ter perdido essa autoridade nos últimos anos, inclusive, dá para dizer, dá para afirmar isso na igreja também. Isso muito por conta do momento histórico que a gente vive. Nós estamos na pós-modernidade e é onde os indivíduos, então, eles são supervalorizados, o eu fica em evidência em detrimento do coletivo, do bem comum. Não que o eu não é importante, o eu é muito importante, cada um de vocês é muito importante para Deus, inclusive Ele chamou vocês pelo nome. Mas, estamos indo para um outro extremo, o que também não é saudável. Então, nesse sentido, as pessoas têm cada vez mais se tornado lei para si mesmo. No sentido de que nós mesmos ditamos as regras e nós mesmos pensamos ou agimos da maneira que vem na nossa cabeça. Todavia, nós sabemos que os seres humanos, eles não podem viver sem lei. Nós sabemos disso, embora isso fosse o desejo de muitas pessoas, não tem como viver sem lei. Imagina o trânsito sem lei. Assim já é uma bagunça, né? Imagina se nós não tivéssemos as leis, quantos acidentes mais, quantas mortes mais, quantas fatalidades, ou enfim, quanta bagunça seria. E tem uma frase do escritor cristão famoso, que já morreu há bastante tempo, que é o C.S. Lewis. E ao falar sobre a palavra de Deus, ele diz o seguinte: quando queremos ser outra coisa que não aquela que Deus quer que sejamos, devemos estar desejando de fato aquilo que não nos fará felizes. Essas exigências divinas aos nossos ouvidos naturais soam mais como as de um tirano e menos como as de alguém que ama. Na verdade, essas coisas nos conduzem aonde deveríamos querer ir se soubéssemos o que queremos. Difícil de interpretar isso, né? Mas o resumo disso é o quê? Se nós soubéssemos para onde nós queremos ir, nós escolheríamos a vontade de Deus. Mas como nós somos pessoas pecadoras, caídas, nós não temos essa condição natural de escolher a vontade de Deus. E nós fazemos as nossas escolhas e muitas vezes nós nos frustramos. Por causa do pecado, não sabemos o que queremos. E sem a orientação de Deus, sempre nós vamos fazer as escolhas erradas. Por isso, a importância dos mandamentos de Deus. O Salmo 19, que foi muito bem lido pela Nicole, fala sobre a importância da lei de Deus para nós. Os mandamentos, os testemunhos, a palavra de Deus é eterna. A despeito dela ser desprezada por muitas pessoas pelo mundo, ela é eterna, ela não muda, ela é a verdade, a Bíblia vai dizer. Ela não só nos preserva a vida, mas dá sabedoria às pessoas simples, como nós ouvimos, dá alegria ao coração, traz luz aos olhos, e de acordo com o salmista, é mais desejável do que o ouro e mais doce do que o mel. Além disso, há grande recompensa em obedecê-lo.
Então, toda vez que nós resolvemos obedecer a Deus, a gente colhe os frutos dessa obediência. É uma grande recompensa você ver no final das suas escolhas, as escolhas que você fez certo, você olhar para o resultado da sua vida e ver que foi o melhor que você fez. Seguindo o conselho da palavra de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Se não fosse pela palavra de Deus, nós não saberíamos que éramos pessoas pecadoras e carentes de salvação. Eu e você, nós todos somos carentes de salvação. Nós precisamos de alguém que nos salve. Como diz um amigo, irmão na fé, quanto mais eu leio a Bíblia, mais erros eu encontro. Ele dá uma pausa e aí você, como assim, né? Aí ele diz, em mim mesmo. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais erros eu encontro em mim mesmo. Essa é uma verdade que pode até doer, mas Deus quer nos conduzir ao arrependimento e a uma vida de comunhão com Ele. Então, se nós não soubéssemos que éramos pecadores, não precisaríamos de um Salvador. Mas como a palavra nos diz, então, nós somos convencidos por ela. Então, o próprio versículo 12, que a Nicole leu, diz, quem pode ver os seus próprios erros? Ninguém pode, ninguém tem essa capacidade, a não ser que Deus mostre. E o texto do Evangelho de Marcos, que foi lido também pelo Felipe, ele relata uma conversa entre Jesus e um mestre da lei. E era comum os fariseus e os peritos da lei colocarem Jesus à prova, porque eles tinham perguntas com segundas intenções, para acabar com Jesus. Eles esperavam que Jesus caísse em alguma contradição, com o intuito de condená-lo à morte, pois estaria se opondo à lei de Deus, mas Jesus nunca fez isso. Jesus sempre respondeu a eles com a própria palavra e nunca era pego em contradição, porque Jesus é Deus encarnado. E por isso o perito na lei interrogou a Jesus a respeito de qual seria o mandamento mais importante. Qual seria o mandamento mais importante de todos? E Jesus responde a ele com a Bíblia deles, com a Bíblia dos judeus. Para surpresa daquele doutor da lei, Jesus responde exatamente o que está escrito no livro da lei. Ele afirma que amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é o mandamento mais importante. E a reação imediata daquele homem qual foi? Ele chegou a elogiar Jesus, ele disse, muito bem, mestre, você disse a verdade. Então até aquele homem que pensava que talvez Jesus ia dar uma fora, acabou sendo surpreendido e disse, você disse a verdade, muito bem, mestre. E em seguida o mestre da lei, ele começa a fazer a própria interpretação dele e ele vai além. Ele diz que, ele acrescenta que obedecer a esses 2 mandamentos é mais importante do que, inclusive, do que trazer animais para serem queimados no altar e do que oferecer outros sacrifícios a Deus. Ou seja, Deus não estava interessado nos sacrifícios. Jesus criticava o templo pela forma como eles faziam os sacrifícios, porque eles faziam o ritual pelo ritual, mas não se arrependiam de verdade, não mudavam de vida. E esse mestre da lei, então ele surpreende também Jesus de certa forma, porque ele fala que isso não agrada a Deus. Na verdade, cumprir esses 2 mandamentos agrada mais a Deus do que fazer um holocausto, queimar animais em nome de Deus. E ao ouvir que o mestre da lei havia respondido com sabedoria, Jesus disse o seguinte, você não está longe do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Mas o que isso significa? Não estar longe do reino de Deus. O Evangelho de Marcos, ele nos mostra que o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. O reino de Deus chega porque Jesus vem, Jesus nasce, Jesus se torna como um de nós, um ser humano. Por isso que o reino de Deus, a eternidade, entra no tempo, no cronos, no nosso tempo. E por ter concordado com o ensino de Jesus, o perito na lei foi considerado como alguém que estava próximo do reino de Deus, ou não longe do reino de Deus. Interessante isso, né? Jesus deixa ali uma bola quicando na gíria
do futebol, esperando com que aquele mestre da lei chute, mas ela permanece quicando. Estar perto ou não estar longe de algo não significa que a gente já tenha alcançado, não é verdade? Se você está perto de algo, não significa que você já alcançou, não é assim? E é isso que Jesus deixou no ar para ele, deixou nas entrelinhas para o mestre da lei. Ainda faltava algo para aquele homem entrar no reino de Deus. Aquele homem não sabia, ou melhor, ele sabia que o Messias viria, mas não sabia que talvez que o Messias era Jesus, ou não queria aceitar que o Messias era Jesus. Ele não sabia que aquele Jesus iria para a cruz para morrer no lugar dele pelos pecados dele. Hoje a gente tem esse entendimento de que Jesus foi para a cruz para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Aquele homem precisava crer em Jesus, ele precisava reconhecer o seu pecado, render-se a ele. Pois a obediência à lei, a obediência dele à lei não vai tornar ele justo diante de Deus. Não vai tornar ele aceitável diante de Deus. Porque é somente a obediência e a morte de Cristo que nos tornam justos e justas, pessoas justas diante de Deus. Só a obediência e a morte de Cristo que podem fazer isso. Então, a nossa fé nessa ação de Deus por nós nos torna justos. Um exemplo prático. Em uma partida de futebol, como nós sabemos quando foi gol? Quando acontece um gol. Não é só quando a bola vai lá e toca as redes ou estufa as redes, mas é quando ela cruza por inteiro a linha do gol, não é assim no futebol? Você não pode dizer que é gol quando a bola está em cima da linha, por exemplo. Ou se a bola cruzou 50%, ainda não é gol. Antigamente até isso poderia acontecer, né? Porque não tinha as tecnologias que tem hoje para ver se foi gol ou não. Mas hoje não mais. É através da morte de Jesus na cruz e do seu sacrifício por nós que somos salvos e entramos nesse reino. E este é o sim de Deus para cada um de nós. E para vocês, confirmandos também, confirmandas. Lá no batismo, Deus já disse sim para vocês. Já foi gol. Foi um golaço. Um gol de Copa do Mundo. Muito melhor do que isso. Foi. Já está ganho, já está garantido. Esse foi o sim. Como está escrito em Romanos 5,8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, queridos confirmandos, queridas confirmandas, não basta sabermos com a cabeça, com a mente, qual é a vontade de Deus, porque o mestre da lei sabia disso. Mas precisamos nos entregar a Ele. E o sim, sincero, que eu espero que vocês deem em seguida, vai mostrar que vocês também estão dentro. Que também foi um gol da parte de vocês. Esse é o desejo de Deus e também o nosso desejo enquanto Paróquia São Mateus. Não só eu, Guilherme, mas também o pastor Alexandre já falou, a Sandra, presidente, já falou. Todos nós estamos aqui também para ajudar vocês nessa caminhada com Jesus. Agora sim, é mais para valer do que antes, porque agora é o sim de vocês, não é o sim dos pais. Mas e a obediência à lei, então, já concluindo a mensagem? Nós vamos obedecer à lei, então, porque nós fomos salvos, e não para sermos salvos. Nós só obedecemos porque nós já fomos salvos. Só somos capazes de amar a Deus e ao próximo porque Deus nos amou primeiro. Assim lá diz em 1 João 4,19. Deus nos amou primeiro. Então Deus já derramou o seu amor sobre nós. E aí sim, reconhecendo esse amor, nós somos capazes, esse amor que foi, através do seu Filho Jesus, nós somos então capazes de amar a Deus e amar o próximo. Agora chegou a hora de mostrar que vocês estão comprometidos com o sim. E o Senhor espera que vocês coloquem os seus dons e o tempo e a disposição da igreja. Não só a igreja é o corpo de Cristo, sim, a igreja pode ser aqui também, a Paróquia São Mateus, mas não só aqui dentro, lá fora, como testemunho de vocês, na escola, ou onde quer que forem. Ser cristão dentro da igreja é fácil, né?
Lá fora é que a coisa pega. E é lá fora que Deus quer que a gente seja sal e luz, que nós sejamos luz onde há trevas. Há muito espaço e formas também para vocês servirem aqui. Também já foi falado, tem o louvor, tem a Jumes, vai ter a Gesma, tem a transmissão aqui, os meninos estão na transmissão, enfim. Tantas outras coisas. Tem coisas que nem existem ainda, que vocês podem dar ideia, e quem sabe a gente pode trabalhar. Porque Deus pode estar colocando uma sementinha no coração de vocês para fazer algo bem impactante por pessoas. Que o Trino Deus capacite vocês e os encha com a alegria do Espírito Santo, para que vocês possam amar a Ele e ao próximo como manda a lei. Que assim seja. Amém. Na vida de vocês, hoje e sempre. Convido o Ministério de Louvor para vir à frente. Nós vamos cantar um hino que fala sobre os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Que sejamos assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. O amor a Deus é colocado em prática quando nós nos dispomos a obedecer a sua palavra. Mesmo que a grande maioria, talvez, no lugar onde a gente se encontra, às vezes lá na escola, ou na faculdade, no local de trabalho, sei lá, na sociedade, não queira cumprir essa palavra. Queira dizer, isso é muito antigo, o mundo mudou, estamos no século 21, estamos aí quase chegando para iniciar a terceira década deste novo século. Então algumas coisas não servem mais. Não, a palavra de Deus é a mesma, permanece para sempre. Então a gente é chamado a amar a Deus praticando o que Ele tem para nós. Mesmo que nós tenhamos que nadar contra a correnteza, nadar contra a maré. Mas como diz a própria palavra de Deus, importa agradar a Ele e não as pessoas. Nós temos o momento da confirmação propriamente dita, né? É bom explicar os termos que são tão óbvios às vezes, né? Confirmação do batismo. Não é a confirmação do batismo. O Guilherme já falou aqui antes na pregação. Já foi gol. Batismo é uma vez só, Efésios 4:5,
é para sempre, independente da forma, da quantidade de água, do local, da idade em que ele é realizado. É presente de Deus. Deus nos torna seus filhos e suas filhas. E quando a gente crê, e aí o batismo tem proveito prático na nossa vida, de fato a gente vive isso. Batismo é aquele presente que nós recebemos e que eu posso chegar e deixar lá embrulhadinho. Pacote, fita, talvez até um cartãozinho. Aí eu deixo lá na estante da sala. Olha, ganhei esse presente aqui. Já faz 20 anos, já faz 10 anos, já faz 13 anos, está aí ainda. Ninguém faz isso, né? Mas às vezes a gente pode fazer isso com o nosso batismo. A gente não desembrulha, a gente não usa, ou como diz o tema da igreja, que foi esse ano e para o ano que vem, a gente não vive o batismo. E ali nós somos chamados a praticá-lo por meio dos dons que Deus nos dá. Então é a confirmação do sim que os pais e padrinhos disseram no lugar. E agora, eles vão dizer sim, eu creio. Romanos 10, 9 e 10 fala disso. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, quer dizer, lá no teu íntimo, creres que Deus o ressuscitou, será salvo, será salva. Por quê? Com o coração se crê para a justiça, né? E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, garotada e prezada comunidade, Deus não tem neto, neta, bisneto, bisneta, tataraneta, Deus tem filho e filha. É uma questão pessoal. O meu pai, minha mãe podem ter me conduzido. O padrinho e a madrinha. O vovô, a vovó, o tio e a tia, outra pessoa. O Guilherme e o pastor, o pessoal da equipe. Do primeiro ano, do segundo ano do ensino confirmatório. Mas são vocês que tomam uma posição diante de Deus, né? Então, que possa, como o Guilherme lembrou antes, ser com a boca, mas principalmente com o coração. E como ele disse no exemplo ali do futebol, se a bola entrar 99,9%, não é gol ainda. Faltou 0,1%. Então, não adianta estar perto do reino de Deus. Tem que, como é que é? Dar o passo e dizer, estou dentro, não quero mais sair. E é o que nós vamos ter nesse momento agora. Primeiramente, nós vamos confessar a nossa fé. Depois, nós temos aí o momento de profissão de fé dos confirmandos e confirmandas. E, finalizando a liturgia da confirmação, eles recebem o versículo que escolheram, né? A bênção e a sua certidão de confirmação. Eu quero convidar quem pode para se colocar em pé, por gentileza. Eu vou pedir para a garotada tirar sua máscara aí do lugar. No começo do culto eles fizeram aquela oração de confissão de pecados e nós fizemos daquela a nossa oração também. Hoje, no culto de confirmação, só eles vão dizer o credo apostólico e nós vamos acompanhar, né, com os nossos ouvidos, com a nossa mente, o nosso coração, mas também a nossa confissão de fé. Confessemos então que nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo com as palavras do credo apostólico. Eu acho que aquela vovó de 90 anos lá no final, a vovó imaginária, que estava nos ensaios de confirmação, eu acho que ela escutou no dia do ensaio da confirmação. Hoje ficou meio difícil, mas valeu, né? É a nossa confissão de fé, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Com exceção da turma de confirmandos e confirmandas, a comunidade pode se sentar. E agora, diante de Deus e desta comunidade, como testemunha, eu lhes pergunto, confirmandos e confirmandas, a Ana,
Bianca, Daniel, Felipe, Jéssica, Júlia, Lucas, a Nicole, Pedro, Rafael, a Sara e a Vitória. Vocês creem que Jesus Cristo é Filho de Deus e Salvador da humanidade? Como resposta de vocês ao amor de Deus, desejam continuar servindo a Ele e as pessoas? Aceitam a autoridade da palavra de Deus sobre as suas vidas? E querem permanecer fiéis à Igreja de Jesus Cristo? Se essa for a certeza de vocês, dada pelo Espírito Santo, querem responder assim em alto e bom som, sim, com auxílio de Deus. Isso aí, que Deus auxilie, ajude vocês a cumprir esse sim que acabaram de dizer, dia após dia, para todo sempre. Que vocês sejam servos e servas fiéis do nosso Senhor, sejam sal da terra, luz do mundo, fermento na massa ao seu redor, e que mais pessoas possam conhecer o amor de Jesus por meio do testemunho de vocês. Amém. Eu vou convidar que vocês deixem aí essa liturgia aí nos bancos e venham aqui para frente. Vou convidar a nossa presidente de novo, a Sandra, que vai nos ajudar. Naquela sequência, para a gente receber a bênção aí. Isso. Hoje a Ana está de testa do pelotão, né? Ali embaixo, Ana. Ana, ali embaixo, de frente para mim. Isso, para nós aqui. Como a gente ensaiou lá, bem separadinho, para a turma lá de trás. Isto. Então, segura os outros aí. Então, nós vamos dizendo para o pessoal entender o nome de cada um, de cada uma, o versículo que foi escolhido, né? E depois, no final, a turma toda vai receber a bênção. Ana Júlia Holtz, teu versículo é o Salmo 91:2. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, são comparações para a gente entender como Deus cuida de nós, né? Um refúgio é um abrigo, principalmente na hora da dificuldade. A fortaleza, né, um forte, uma fortaleza, onde a gente pode estar também abrigado, mas também Deus nos dá força, e esse Deus que tu pode desconfiar todos os momentos da tua vida. Tá? Bianca Eger escolheu o Salmo 116:13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cálice é justamente aquele copo que nós temos aqui no altar, né? Onde a gente coloca o vinho, ou o suco de uva, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Naquela ocasião, era o cálice lá que eles tomavam numa refeição festiva, e o salmista está dizendo, eu tomo porque é a minha salvação, eu dependo de Deus, por isso eu vou invocar, vou adorar o nome do Senhor. Que essa possa ser sempre uma verdade na tua vida, Bianca. Daniel Adolf Nass escolheu um versículo bastante conhecido, que a gente diz assim, que é o resumo da palavra de Deus. Né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus amou o mundo que não merecia ser amado. A gente não merece, Daniel, porque nós somos infiéis e pecadores. Mas Deus ama, a ponto de enviar seu único Filho para morrer em nosso lugar, no teu lugar também. E quando a gente crê, a gente não morre espiritualmente, mas temos a vida eterna. Tem a morte física, mas há a ressurreição. Então, que essa palavra sempre te acompanhe na tua vida. Felipe Hilger dos Santos, também o mesmo versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. Assim como eu disse para o Daniel, Deus amou também a ti, Felipe, e deu Jesus por ti muito antes de tu nasceres. Então que tu possas ter essa fé por todos os teus dias e testemunhar desse amor ao teu redor.
Jéssica Elizabeth Kaisertron. Está com um sorrisinho de sapeca, né? Tem a auréola em cima da cabeça, né, Jéssica? A gente pode brincar com ela. Que legal, né, Jéssica? E ela escolheu um versículo de 1 Reis 3,9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Isso aqui foi Salomão que pediu a Deus, né? Você pode pedir o que quiser, Salomão. Eu quero uma Ferrari, uma Lamborghini, um jatinho particular e um monte de euros na conta. Não, ele não pediu isso. Pediu sabedoria, um coração que soubesse discernir, diferenciar entre o bem e o mal, para poder agir corretamente. Então, que Deus possa também te dar essa capacidade, Jéssica, de tu saberes escolher entre o bem e o mal, escolheres o caminho do Senhor e que Ele te dê muita sabedoria. Júlia Holtz Pimentel, a irmã do Caio. Ele veio primeiro, né? Então, a Júlia escolheu Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Isso aqui é uma afirmação, né, Júlia? O Senhor é bom. Não é que ele é bonzinho, passa a mão na cabeça toda hora. Ele também dá um puxãozinho de orelha, né? Ele é bondoso, justo, mas Deus é bom. E ele, como a gente disse ali antes no outro versículo, é uma fortaleza, um lugar para tu te abrigares e também te fortaleceres, especialmente nos dias difíceis. E Deus conhece quem o busca, quem nele se refugia, Ele também te conhece, Júlia. Pode confiar nessa palavra do Senhor. Lucas Otávio Henschel. O Guilherme antes tinha falado de participar, né, na comunidade. O Lucas já é coro juvenil, já está chegando aí na turma também da transmissão, né? O Lucas escolheu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. É um versículo que muita gente conhece. O Senhor é o meu pastor, isso é Davi que está afirmando, que também tinha sido pastor de ovelhas, mas ele se considerava uma ovelha, e ele sabe que ovelha depende de alguém para guiar. Então Deus está aí também para te guiar, Lucas. E quando diz que nada faltará, nada do que é básico para a vida, para uma vida digna, especialmente o amor de Deus, não faltará para ti. Nicole Tsimat, mal voltou para Navegantes e já está com o sotaque de lá, já deu para perceber na leitura, né? Vou pegar um ferry-boat para atravessar a vala para Itajaí, né? Vieram lá de Navegantes, a família aí para os ensaios, hoje para a confirmação, que legal. A Nicole também escolheu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Salmo 23:1. De fato, Nicole, como a gente acabou de dizer ali, tu és uma ovelha que precisa de Deus para te guiar. E quando a ovelha quer ser autossuficiente, ela corre risco de cair no precipício, de se machucar, de se perder do rebanho. Ainda assim Deus vai atrás. Mas confia, sempre, que Deus é aquele pastor. Jesus é o bom pastor que deu a vida por ti também. Deixa eu um pouquinho mais para cá para enxergá-lo. Pedro Henrique Nilson Frelich. Pedro escolheu do xará dele, 1 Pedro 4:1, né? Portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu já rompeu com pecados. Padecer é sofrer. Cristo sofreu por nós, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, ouvimos no credo apostólico. Então, que a gente também lembre disso, né? Cristo nos libertou do pecado e que tu possas, e todos nós, né, Pedro, rompermos com o pecado. Nós continuamos sendo pecadores, mas nós não amamos o pecado. Nós precisamos do perdão de Deus e nos arrependemos e dia após dia vivemos o nosso batismo recomeçando a caminhada, né? Então, que tu possas ter sempre essa certeza no teu coração. O Rafael Hille Machado, que ano que vem estará aqui também, no culto de confirmação, né? Sim, por causa da tua irmã, né? Não porque ele vai repetir o ensino confirmatório, né? Agora vai ser a vez da mana ano que vem. Rafael escolheu, também salmo bastante conhecido, 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregar o caminho, entregar a vida, Rafael. Tudo, sonhos, os planos, as decisões para tomar,
as dores, as angústias, as alegrias, a carreira que vem pela frente, profissão, vida sentimental, tudo. Confiar, né, crer em Deus e Ele vai conduzir a tua vida. Então, escuta o que Ele tem sempre para te falar. O sim dEle, o não dEle e o espere dEle. Sara Milnitz de Souza escolheu Judas 24, no penúltimo livro da Bíblia, só tem um capítulo, né? O versículo 24 diz: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Então, cair em pecado, não nos deixes cair em tentação, como a gente ora no Pai Nosso, Deus nos ajuda nisso. E ali diz apresentar sem defeito, era o sacrifício que se fazia lá no Antigo Testamento, né? Um cordeiro sem defeito para pagar pelo pecado, mas agora é Jesus que já pagou o preço do pecado, e por isso na eternidade nós não vamos ter mais pecado, nós não vamos ter mais esse defeito no nosso DNA. Mas enquanto isso a gente vive da graça de Deus, e um dia também a gente vai poder estar na gloriosa presença dEle com muita alegria. Então que essa palavra possa te acompanhar sempre. Para fechar a turma, né? Tá sorrindo, né, Vitória? Vitória, tu tá ficando velha. Porque eu te batizei e agora eu estou te confirmando, então eu não estou envelhecendo. Quem está envelhecendo és tu, né? Daqui a pouco ela aparece para casar, né? Tá ficando velha. O pastor não. Também porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Palavra que a gente já ouviu aqui. Deus também te amou, Vitória, a ponto de dar Jesus por ti. E se às vezes vem aquela vozinha assim, será que Deus me ama, Deus não gosta de mim? Olha, isso não vem dele. Pensa nesse símbolo da cruz. Deus te ama, deu seu Filho por ti, e o amor dele por ti jamais mudará. Eu vou pedir quem pode da comunidade se colocar em pé. E da comunidade, quem se sentir à vontade, se quiser estender uma ou ambas as mãos sobre a turma de confirmandos, vou pedir também aqui para a Sandra e o Guilherme, para nós proferirmos a bênção. Que o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe vocês, como Ele já tem feito, desde o ventre onde vocês foram geradas. Que Ele continue protegendo, que Ele dê sabedoria, renove a fé, a esperança, o amor no coração de vocês. Que Deus os ajude nessa transição. Vocês não são mais crianças. Isso ficou para trás, essa fase. Vocês agora são adolescentes que rumam à fase adulta. Uma fase de desafios agora, adolescência, de descobertas, de muitas coisas legais. Que Deus possa conduzi-los e que vocês possam ser servos e servas fiéis a Ele e a sua igreja por todos os seus dias. Deus seja com vocês, hoje e sempre. Amém. Agora eu vou pedir a gentileza de vocês se virarem para a comunidade. E eu vou pedir para a comunidade acolher com uma calorosa salva de palmas essa garotada. As palmas são para agradecer ao nosso Deus e também agradecer ao esforço deles de chegar até aqui, mais uma etapa da fé cumprida, mas continua, né? Também agradecer a companhia, né? A caminhada conjunta dos pais, mães, padrinhos e madrinhas familiares, também da comunidade, da diretoria que sempre apoia, da equipe do ensino confirmatório, primeiro e segundo anos, enfim, de todas as pessoas que fizeram parte dessa trajetória até aqui. Muito obrigado à comunidade por se sentar, também a nossa turma de confirmandos. Podem se dirigir ao seu lugar, nós vamos celebrar a ceia e nós temos alguns irmãos e irmãs que vão nos ajudar, né? Só para explicar para vocês, como nós estamos em tempo de pandemia, nós alteramos um pouco. Então, se você já assistiu outros cultos de confirmação, vinha duplas de confirmandos, o pessoal aqui na frente, nós não vamos fazer isso. Nós vamos ficar nos lugares, tá? O pessoal está higienizando as mãos ali.
nós vamos distribuir um copinho que tem a hóstia dentro, né? O pão, o corpo de Cristo, e o cálicezinho, o copinho com suco de uva, o fruto da videira, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Você só recebe, tá? Você vai receber aí no banco. Se alguém não pode, questão de glúten, né? Hóstia, nós temos ali pão sem glúten. Você só pede e uma pessoa, né, a Márcia, que é a nossa zeladora, ela exclusivamente vai levar para o pessoal que precisa de pão sem glúten. É só dizer, olha, eu preciso de pão sem glúten. O pessoal vem aqui buscar. Todos vão receber, tá? E aí depois é que nós vamos comer juntos e beber juntos, celebrando assim a ceia do Senhor. Mas, antes da gente celebrar, antes da gente cantar uma música que é firme nas promessas, nós vamos recordar a instituição da ceia do Senhor. Recordar que na noite em que o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver enceado, tomou também o cálice, como a gente ouviu ali no versículo anterior, um dos confirmandos, o cálice da salvação. Ele pegou esse cálice e deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei dele todos, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E fazer em memória é relembrar que Cristo veio, já veio. O Advento nos lembra isso, Cristo já veio. Natal nos lembra isso, Cristo já nasceu. Mas também relembramos que Ele curou pessoas, anunciou o reino de Deus, denunciou o pecado, morreu na cruz, representado aqui no altar, mas não permaneceu morto, ressuscitou, voltou para junto do Pai, está conosco por meio do Espírito Santo, da palavra, dos sacramentos do batismo e da ceia, e aí nós aguardamos o segundo e definitivo advento, a volta definitiva de Jesus Cristo, que reunirá todo o povo de Deus, de todas as épocas e lugares, no novo céu e na nova terra, nos quais habita a justiça. Ceia, nós recordamos tudo isso. Ceia na nossa igreja é aberta. Não importa a sua igreja, a sua paróquia, a sua religião, todos podem participar. Adolescentes e crianças e adolescentes não confirmados também podem participar a critério da família, ok? Então nós vamos cantar firme nas promessas. Enquanto isso, hóstia e suco de uva serão distribuídos, ou pão sem glúten, né, se você precisa. E aí a gente aguarda, depois nós vamos comer e beber todos juntos, ok? Promessas de Jesus.
firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegra eu ver na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Alguém ficou sem hóstia, o pão sem glúten e o suco de uva? Levanta a mão para ser levado. Se alguém ainda não... O João quer? Ah, o João, leva lá. Faz favor lá, Guilherme. Lá para o João. Lá, ó. Mostra. Ali, ó. Pega ali com a Sandra ali, o suco de uva. Sandra, para o João ali, ó. Oh, já foi ali. Para o João e para nós aqui na frente também. Ali para o João ali. Faltou suco de uva para alguém? Só levantar a mão. Eu vou pedir que você pegue aí a hóstia, né? Ou o pão sem glúten. Que você possa segurar. Esse é o corpo do Senhor Jesus Cristo, dado por amor a você, por misericórdia, para lhe dar perdão e salvação. Podemos juntos comer então.
Podemos depois pegar o cálice com o fruto da videira. Esse é o sangue do Senhor Jesus Cristo, que Ele derramou, para que você pudesse ter vida abundante e eterna. Bebamos então todos juntos. Você pode deixar aí nos bancos, ao final do culto o pessoal vai recolher. Deixo conosco a palavra que diz do Senhor Jesus Cristo, e até citei antes aqui: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Literalmente, Jesus deu o seu corpo e o seu sangue para você, por mim, por toda a humanidade. Basta crermos e assim termos acesso ao perdão, à vida digna, vida abundante e eterna. Depois de então celebrarmos a ceia, nós vamos para a parte final do nosso culto, já chegando ao final. Vamos ouvir a música Leão de Judá. Essa música é incrível, né? Vai fazer 7 anos que eu estou na São Mateus. Toda a turma que entra no ensino confirmatório, Jumes, eles gostam dessa música, né? Então, quem puder soltar a voz aí mesmo com máscara, vamos louvar ao Senhor cantando Leão de Judá. Isso, com certeza Deus se agrada de um louvor bonito, né? E vem lá do nosso ser, louvor cantado, glorificando ao nosso Deus. Eu quero convidar aqui, né, aproveitando essa presença ilustre lá de Navegantes, a Sandra e o Robert, por gentileza, para vir aqui à frente, e a Sandra Maier também, que é presidente da nossa paróquia, mais uma vez para vir aqui, que eles têm algo a passar em nome do grupo de pais e mães para a paróquia, né? Então vou deixar, Guilherme, passa o microfone aí para a Sandra, para o Robert explicarem o que eles estão fazendo aqui, pode ser? Pode tirar a máscara na hora de falar o microfone, tá? Nós, todos os pais dos confirmandos, juntamos cestas básicas e nós estamos doando para a comunidade, para as pessoas carentes, tá? Bom, nós, os pais dos confirmandos, fizemos uma arrecadação em dinheiro que eu estou passando agora para a presidente da comunidade. Obrigado, né? O grupo de pais e mães, né? Só para explicar, né? Foi o presente que se deu à comunidade. Obrigado aí, Sandra e Robert, né?
também a Sandra Maier. O presente que se deu para a comunidade esse ano se conversou, né? Tanto a turma de outubro quanto a de dezembro. Olha, em tempos de pandemia, muitas pessoas precisando de ajuda, então se arrecadou cestas básicas e se passa a diaconia aqui da nossa paróquia, que já tem famílias cadastradas. Isso tem ajudado muito, né? Tanto em outubro quanto agora essas cestas que vieram. E uma oferta em dinheiro, de outubro e agora, para ajudar também a paróquia aí nas suas necessidades, naquilo que ela necessita no dia a dia. Falando em oferta também, se no final do culto você quiser ofertar para a paróquia de maneira espontânea, naquelas caixas de madeira ao lado, ali na parede, na entrada do templo, os gasofiláceos, espontaneamente, se você quiser também depositar uma oferta ali, em gratidão a Deus, que será usada para a missão e manutenção da nossa paróquia São Mateus, também agradecemos. Eu convido agora a ficar em pé, quem pode, para que nós tenhamos um momento de oração. Amado Deus, nós somos gratos porque nos permitisse esse culto de confirmação. A gente sabe que também tem as restrições em relação ao que estava planejado para tudo hoje, o culto e o pós-culto, mas somos gratos a Ti. Lembramos também da Alice, que não pode estar conosco hoje aqui, com certeza gostaria de estar curtindo esse momento junto com a sua família, padrinhos. Está nos vendo, mas a gente sabe que vai ter uma ocasião oportuna e que vai ser também especial. Nós queremos lembrar toda essa situação de pandemia, Senhor, as pessoas que estão internadas, as que estão na linha de frente, as que têm o seu luto, já perderam pessoas, as que têm sequelas, tem misericórdia. Também de outras pessoas hospitalizadas, ou que estão em tratamento nas suas casas. A gente lembra de maneira especial do nosso irmão Lourival Nas, já há dias no hospital São José, ele, a Tânia, sua esposa, a família acompanhando, tem misericórdia da situação, Senhor, e de outros também. Humildemente pedimos a Tua cura, que a Tua mão se estenda sobre essas pessoas. As pessoas que sofrem pelo avanço dos anos, as limitações da vida, os portadores de deficiência física e mental, as pessoas cuidadoras, enfim, colocamos diante de Ti. Lembramos também dos jovens e adolescentes que não têm uma família que os incentive ou que os acolha, que não têm uma vivência de fé numa igreja, estão aí como presas fáceis aos traficantes, seja para serem viciados ou ajudar a vender drogas, ou no mundo da bandidagem. Tem misericórdia dessas gerações que estão sendo capturadas na armadilha de Satanás, ó Pai. E que a gente como igreja não se canse de levar o Teu amor a essas pessoas, a esses jovens e adolescentes, as crianças, para que não sejam apanhadas pelas armadilhas de Satanás, Senhor. Pai, nós colocamos às Tuas mãos o futuro do nosso país e deste mundo, também a nova gestão da Prefeitura e da Câmara Municipal que assumem em 1º de janeiro, os governantes, as autoridades do nosso país, do mundo, para que tenham a sabedoria que vem de Ti. Fica com cada situação de sofrimento e nós agradecemos também pela chuva que cai, pela esperança e porque, como acabamos de ouvir uma música, podemos ficar firmes nas Tuas promessas que não falham, que a gente pode confiar na Tua palavra. O mais que está conosco, que temos a agradecer, a louvar, a pedir por nós e por outros, o Senhor o conhece. Mas levamos agora tudo na Tua presença, orando como Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode se sentar. Hoje a gente não vai proferir a bênção aqui da frente, mas nós vamos ouvir o nosso coral cantando, né? O vídeo Bênção da Irlanda, essa é a bênção de Deus sobre nós, bênção que nós vamos levar também adiante ao sairmos daqui. Sempre a
Amém, que Deus abençoe. Quero convidar a turma, pode deixar as coisas de vocês aí no banco e vir aqui à frente, se posicionar, por favor. A gente já fazer o nosso encerramento. Enquanto eles se posicionam aqui, quero aproveitar já para agradecer a sua presença e participação nesse culto, você da casa, você que nos visita, as portas estão sempre abertas, você familiar, padrinho, madrinha, amigo, amiga, né, que está aqui, dessa garotada. Agradecer também o pessoal do louvor, da transmissão, mesa de som, recepção, pessoal que nos ajudou na ceia, nesse culto, pessoal da fotografia. Se você precisar, olha o jabá aí, Petri Fotos e Filmagens, lá no Costa e Silva, sempre fazendo um bom trabalho, já nos acompanhando já há muito tempo, né? Manda um abraço para toda a equipe lá, Bárbara. A gente agradece a presença de vocês aqui, né? A Bárbara e o Jonas. Escapou da baleia e conseguiu chegar na confirmação. Inteirinho, né? E isso aí, veio inteirinho aqui. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Quero desejar aí um bom tempo de advento ainda, um Feliz Natal, um abençoado 2021, para quem a gente não se vê até lá, né? Mas estamos aí às portas. Vamos na paz, na alegria, na bênção do nosso Senhor. Deus abençoe vocês, garotada. Deus abençoe, né, todos vocês aqui. Amém.